Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho, segundo escreve Lucas, capítulo de número 15. Lido este texto, esta parábola no qual é o tema, eu quero ler apenas os primeiros versículos, que se encontra no versículo de número 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Sagrada, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar com os irmãos pela primeira vez. É uma alegria, é uma honra e um privilégio de poder nesta noite juntos glorificarmos o precioso nome de Jesus. Quero agradecer aqui também ao evangelista Wilton, um grande amigo, irmão em Cristo, que já nos conhecemos há um bom tempo, um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e eu louvo a Deus pela vida dele e agradeço pelo convite, pela confiança de poder estar participando desta campanha. Quero agradecer aqui também ao pastor Alexandre, que já o conheci há um tempo atrás, bastante tempo atrás, né? Lá na igreja onde eu congrego, na Missão Apostólica da Fé, e é um prazer rever o pastor uma vez mais e agradecer pela confiança de poder servir o coração do povo que Deus tem lhe confiado. Também louvo a Deus nessa noite pela vida da minha esposa que me acompanha, a irmã Ana Paula, e trago aqui também um abraço do nosso pastor presidente, Bispo Lucas Duarte, que deixa aqui saudações de paz ao pastor, aos pastores e a toda a igreja. Irmãos, quem achou o texto, confirma dizendo amém. Amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Somente está aqui, pode se assentar no seu lugar. Meus irmãos, acredito eu que este texto que nós acabamos de ler é um texto bastante familiar por toda a igreja, pois nós conhecemos, intitularizamos como a parábola do filho pródigo. Porém, quando olhamos para esta história, para este texto, nós percebemos que esta parábola ela fala muito mais acerca do pai do que do filho. E a gente consegue entender isso quando atentamos para o contexto que envolve essa história, esta parábola. Onde no capítulo 15, nos seus primeiros versículos, nós vamos ver a indignação dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, os religiosos daquela época, porque Jesus recebia publicanos e pecadores, se assentava à mesa e comia com eles. E Jesus então, percebendo essa indignação dos fariseus, dos religiosos daquela época, ele vai então contar uma parábola com 3 histórias, aonde a primeira história ele fala a respeito da ovelha perdida. A segunda história ele vai falar sobre a dracma que se perdeu dentro de casa.
E a terceira história, ele vai falar a respeito do filho pródigo. Sendo que todas essas histórias se trata de uma parábola com um só propósito: revelar o sentimento do pai em relação ao pecador que se arrepende. E eu quero nesta noite enfatizar com os irmãos, pensar com os irmãos um pouco sobre essa terceira história, que é a história do filho pródigo, aonde nós vemos que Jesus inicia essa história dizendo a respeito de um pai que tinha 2 filhos. E um dia, o filho mais novo, ele vai pedir parte da sua herança. E o pai, sendo justo, ele vai repartir com seus 2 filhos. E passando alguns dias, esse filho mais novo, ele vai decidir sair da casa do pai, ir para uma terra longínqua, uma terra longe da casa do pai, distante da casa do pai. E eu, quando parei para meditar e pensar neste texto e nesses versículos que nós lemos, eu me fiz uma pergunta. E eu acredito talvez que você já se fez essa pergunta: por que que o filho pródigo, o filho mais novo, ele decide pedir parte da sua herança e partir para uma terra longínqua, uma terra longe da casa do pai? E sabe que Deus falou ao meu coração que o motivo dele pedir parte da herança e partir da casa do pai por uma terra longínqua foi um sentimento. E que sentimento é esse? Sentimento de insatisfação. Um sentimento que não provém de Deus. É um sentimento maligno. Um sentimento que te faz valorizar aquilo que não tem valor e desvalorizar aquilo que tem valor. Um sentimento que faz você se sentir insatisfeito quando se tem tudo o que precisa. Um sentimento que tem destruído famílias. Um sentimento que tem destruído ministérios. Um sentimento que tem destruído a comunhão do homem para com Deus. Aonde não tem satisfação, não tem mais prazer, aonde nós vemos que muitos casamentos terminam em divórcio, porque o marido não está satisfeito com a esposa, e a esposa muitas das vezes não está satisfeito com o marido. Nós vemos que muitas pessoas se afastam da presença de Deus, saem da igreja, vão para o mundo, porque não tem mais satisfação, não tem mais prazer de estar num ambiente como esse, porque foram atraídos pelo desejo da carne, gerando a insatisfação, gerando o desejo de se aventurar no mundo. Porque Satanás, todas as vezes, todavia, ele tem trabalhado de todas as formas para que esse sentimento cresça dentro, no interior do homem. Porque esse sentimento é um sentimento que, quando consumado, ele quebra princípios. Ele faz com que o homem peque, desobedeça, esqueça das promessas, esqueça da palavra que um dia foi liberada sobre a vida dele, iludindo, enganando, apresentando algo belo, apresentando algo maravilhoso, apresentando algo que muitas das vezes parece aprazível aos nossos olhos, mas muitas das vezes, todavia,
Esse sentimento, ele precede a queda, a ruína e a destruição. Nós vemos como exemplo Adão e Eva no jardim do Éden. Eles tinham tudo, um lugar que era um paraíso, um lugar que eles poderiam comer de toda árvore, de todo o fruto, menos uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que um dia Eva, sendo tentada pela serpente, a serpente vai dizer para ela que ela poderia comer daquele fruto, porque certamente ela não morreria. Que Deus mentiu para ela, mentiu para Adão, que na verdade, se comesse daquele fruto, eles seriam como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva come do fruto, leva para Adão, Adão come do fruto. E qual é o resultado? Eles são expulsos do paraíso. Agora há uma divisão entre o homem e Deus por causa do pecado. O homem é destituído da glória de Deus. O pecado entra no mundo e o salário do pecado agora é a morte. Tudo muda. O pecado, ele destrói não apenas a comunhão entre o homem e Deus, mas ele muda todas as coisas, até mesmo a cadeia alimentar, a natureza. É por isso que Paulo fala que a criatura espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, falando daquele grande dia, da nova Jerusalém, aonde tudo será restaurado, aonde tudo voltará como no original. Quando o homem estava no jardim, Deus descia na virada da tarde para estar com o homem, para conversar com o homem, para ter comunhão para com o homem. Então esse sentimento, ele sempre vai preceder a ruína, a queda, a destruição. E é exatamente esse sentimento que faz com que o filho pródigo, o filho mais novo agora, saia da casa do pai, desonra o pai, porque o texto diz que ele vai pedir parte da sua herança. E como naquele tempo e até mesmo nos nossos dias, é uma desonra, é um desrespeito você chegar para o pai e dizer: pai, eu quero parte da minha herança. Não é o natural das coisas. Normalmente a herança se recebe quando o pai morre. Aí é repartido os bens entre os filhos. Agora, pedir parte da herança enquanto o pai está vivo é uma desonra, é quebra de mandamento. Porque o 5º mandamento diz assim: honre o teu pai, a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem e prospere sobre a sua vida, todos os dias da sua vida. Logo agora, esse filho, quando pede a herança, ele está desonrando, ele está quebrando o mandamento. E pode ter certeza, irmãos, tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar desonra, você vai colher desonra. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar fé, você vai colher milagres. Se você abençoar a obra de Deus, pode ter certeza, Deus trará bênçãos financeiras sobre a tua vida. Porque existe a lei da semeadura. O que você semeia, você vai colher. Se você semear na carne, vai colher na carne. Se semear no espírito, vai colher no espírito.
E este jovem, sendo tentado, tendo consumado nele esse sentimento de insatisfação, ele quebra esse princípio, ele quebra esse mandamento. Ele mostra com essas palavras, com essa atitude, que o que mais importava para ele não era quem o pai era, mas sim o que o pai podia dar, o que o pai tem para dar, porque ele pede parte da herança, ele quer o que pertence a ele, ele está preocupado com os bens materiais, com a providência. E ele revela com essas palavras que ele não importa quem o pai é na vida dele, mas o que o pai tem para proporcionar. E todavia, irmãos, quando nós temos no nosso coração a ideia de vir para um culto como este, apenas para receber, apenas para ter algo de Deus sobre a tua vida financeiramente, isso revela que você só está interessado no que Ele pode fazer e não o que Ele é. E quando nós saímos de nossas casas, do conforto da nossa casa, para vir cultuar a Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar financeiramente, pode ter certeza, irmãos, você não saiu da sua casa para cultuar, porque culto, primeiramente, a gente não recebe, a gente entrega. Eu achei lindo aqui nesse culto, um pouco diferente da igreja onde eu congrego, aonde o culto se inicia com vários louvores, adoração. A igreja aqui adorando ao Senhor, louvores cristocêntricos, louvores que exaltam e engrandecem a Deus. Isso é culto, isso é adoração, isso é prestar um culto racional diante de Deus, é entender que mesmo que Deus não faça, Ele é Deus do mesmo jeito na minha vida. Porque em muitos lugares esta moda tem pegado, onde as pessoas ou os pregadores pregam apenas aquilo que o Pai pode proporcionar financeiramente. E o Pai, Ele pode abençoar você financeiramente, mas o propósito do Pai não é apenas isso. E muitas pessoas aí, muitos pregadores que pregam esse tipo de palavra, falando apenas dos milagres, falando apenas das provisões, acostumam o povo a buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar ou proporcionar. Mas isso é um perigo, isso é muito arriscado, porque o dia que porventura Deus não fazer, Deus não operar, a providência não chegar, a cura não chegar, essa pessoa desvia, essa pessoa vai embora, essa pessoa apostata da fé, ela vai dizer: me enganaram, mentiram para mim, Deus não é isso que eles pregavam, Deus não é isso que eles falavam, não estou tendo evidências do que é pregado, do que é ensinado, do que é falado. E hoje, como eu disse, esses pregadores têm ensinado de forma errada, de forma errônea, errante, pregam tanto de milagres, pregam tanto de providência, e deve pregar sim, porque o nosso Deus é poderoso, mas esquece de pregar muitas das vezes o que Jesus pregava. Hoje é uma escassez das pregações, ou de pregadores que pregam as pregações de Jesus, pastor. Talvez porque não agrada, porque muitas vezes parece que confronta. Existe aí uma turma que diz aí, né? Deus é amor, e Deus é amor.
Mas se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, se tem alguém que pregou mais sobre justiça, pregou mais sobre inferno, foi Jesus. E a palavra que Jesus pregava não era uma palavra como de muitos pregadores, uma palavra que massageia o ego, uma palavra que faz você talvez pensar em ilusões, que não é verdade que a Bíblia diz. Mentiras, heresias, apenas para agradar e manter você na casa de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que o que atrai as pessoas a Cristo, Ele mesmo disse: eu serei levantado no madeiro e atrairei a todos a mim. Porque o que precisa atrair as pessoas para a casa de Deus não é apenas o que Ele faz, mas aquilo que um dia Ele fez há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, quando Ele bradou Tetelestai, todo sangrando, todo ferido, todo machucado, mas tudo porque o Pai um dia amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior propósito do Evangelho não é aquilo que o Pai apenas pode fazer, mas o maior propósito do Evangelho é te salvar, é te dar vida, e vida com abundância. Porque oferecer bênçãos financeiras, oferecer prosperidade, até Satanás oferece. Mateus capítulo número 4. Observe, quando Jesus é tentado por Satanás, o que Satanás vai oferecer? Poder, dinheiro, fama, riquezas. Todas as vezes Satanás vai vir com esse tipo de ideia, porque ele sabe que essas coisas atraem o homem. O homem deseja, mas não é o que o homem precisa em primeiro lugar. O que o homem precisa em primeiro lugar é de cura interior, é de restauração, é ter a alegria da salvação, é ter uma esperança viva, é ter um futuro. Satanás nunca vai oferecer um futuro como a Bíblia nos oferece, e o Pai nos oferece. Ele pode oferecer um futuro apenas para esta vida, mas Jesus, Ele vai além. Ele oferece um futuro além desta vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Porque Satanás, meus irmãos, ele pode até oferecer um fruto, uma maçã bonita, uma maçã bela, mas quando ele oferece aquilo que é belo, aquilo que é lindo, pode ter certeza, tem bicho, tem verme. Mas o que Jesus tem para nos oferecer é muito melhor, é muito maior do que possamos pedir e pensar. O que Ele tem preparado para mim, o que Ele tem preparado para você, a Bíblia diz que o ouvido não ouviu, os olhos não viram e nem subiu para o coração do homem. É o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Só que esse sentimento de insatisfação faz com que um homem desvie do propósito de Deus para a vida dele, sendo que ele pode ter tudo, ele pode ter todas as coisas, ele tem todas as coisas, mas mesmo assim, esse sentimento engana ao ponto que faz ele pensar que ainda falta algo, faz ele se sentir incompleto, que muitas das vezes ele não vai encontrar na casa de Deus, ele não vai encontrar aqui na igreja. Satanás é mentiroso, Satanás ele é o pai da mentira,
Ele é alguém que persuade com facilidade qualquer pessoa. Existe uma frase que eu acho interessante, que eu já vi na internet, que dizia assim: se Satanás conseguiu levar com ele 1/3 dos anjos, imagina o que ele não pode fazer com esta geração que não lê Bíblia, que não vem para a casa de Deus ouvir a palavra de Deus, se alimentar, buscar uma estrutura para a sua fé. Alguém que não tem o costume de ler a Bíblia, de orar, facilmente é enganado, facilmente é persuadido, facilmente ele verá a destruição, a queda e a ruína na vida dele. É exatamente isso que acontece com esse filho mais novo. Talvez com desejo de se aventurar, de encontrar algo que talvez na casa do pai não tinha. Porventura, talvez, de encontrar uma liberdade que na casa do pai não tinha, porque na casa do pai talvez tinha muita regra, tinha muita doutrina. Algo que talvez na casa do pai, o pai dizia: não pode isso, não pode aquilo. Talvez com aquela ideia, lá fora, uma terra longe da casa do pai, ninguém vai mandar e desmandar em mim, eu vou estar livre, não tem quem diga o que eu posso ou deixo de fazer. Ele sai com essa mentalidade, com essa ideia, e ele gasta todos os seus bens, toda a sua herança. A Bíblia diz dissolutamente. Sabe o que é isso? Gastar sem pensar no amanhã. É novo, é menino. Talvez gastou com os amigos, com bebidas, com meretrizes. A Bíblia não dá esse detalhe, Jesus não conta sobre isso, mas podemos conjecturar. Mas a Bíblia diz que ele gasta tudo com o mundo, com os seus prazeres, com os seus desejos. Tudo que ele podia, tudo que ele não podia na casa do pai, agora ele está fazendo. Ele faz. Só que tem uma coisa: o mundo, todavia, ele só vai estar do seu lado. Os amigos mundanos, os ímpios, que não servem a Cristo, só vai estar do seu lado quando você tiver algo para proporcionar, para oferecer. Enquanto você tem amigo. Enquanto você tem, você é o cara. Quando você tem, estão do seu lado ali, ó, estou com você para tudo que vier. Só que agora, esse filho mais novo perde tudo, gasta tudo. E para piorar, vem a crise, vem uma fome. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai procurar trabalho, procurar serviço. Só que agora ele não tem nada para oferecer. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, porque o pecado é assim, ele te usa, depois te joga fora. Esse sentimento de insatisfação te engana e depois revela a verdade, revela o que realmente estava por trás daquele sentimento: destruição, queda e ruína, quebra de princípios, quebra de mandamento. E agora esse jovem, ele tem que cuidar de porcos. E para o judeu isso aí era algo inadmissível, porque para o judeu porco é algo imundo,
é imundícia. Judeu não come porco, e agora ele tem que cuidar de porco. E para piorar, como havia uma fome e ninguém lhe dava nada, ele agora deseja comer das bolotas que os porcos comiam. E é quando ele se encontra nessa situação de crise, de fome, de alguém que foi usado, que ele vai lembrar: na casa do pai eu tinha fartura, na casa do pai até os trabalhadores comiam melhor do que eu estou desejando comer agora. Ele percebe que ele tinha tudo que precisava, e achou que no mundo ele ia encontrar o que faltava, mas na verdade não faltava nada, ele já era completo. Porque o que completa o filho é o pai, o que completa o filho é a presença do pai, a família. Ele tinha vestes boas, as melhores, ele tinha anel, ele tinha sandálias, ele tinha casa, ele tinha mesa farta. Só que agora, por causa de uma decisão precipitada, de um sentimento maligno, ele não tem mais nada, ele perdeu tudo, ele está no fundo do poço. Só que eu tenho uma palavra para te dizer: quando você chega no fundo do poço, quando você chega numa situação que parece que acabou, não tem jeito, entenda que para o homem não tem jeito, para o homem é impossível, mas para Deus nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se arrepender. Talvez para com o homem lá fora você pode magoá-lo, você pode entristecê-lo, ele nunca mais olhar na tua cara, ele não te perdoar pela sua decisão, pela sua posição. Mas com Deus é diferente, com o Pai é diferente. Ainda que você errou, ainda que você falhou, ainda que você tomou uma atitude precipitada, o Pai está disposto a restaurar, a restituir tudo aquilo que você perdeu. Quando ele lembra da casa do Pai, vem aquele sentimento agora, que não é maligno, é divino, é provido pelo Espírito Santo de Deus. E que sentimento é esse? Um sentimento de arrependimento. Porque ele agora vai pensar e vai dizer assim: eu vou me levantar, vou à casa de meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. Esse sentimento, ao contrário do sentimento de insatisfação, é um sentimento que precede restauração, cura, restituição, mudança, vida, provisão. É um sentimento que gera em nós alegria, esperança. O único meio do homem ser restaurado, do homem ter vida com Deus, o único jeito de ele ter restituído todas as coisas é através do arrependimento, é através de uma decisão de mudança. Ele levanta, ele vai à casa do pai dizendo: Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. Esse era o plano, esse era o projeto. Só que quando ele está chegando perto da casa do pai, sabe o que a Bíblia diz? Que o pai estava lá fora. Eu fico pensando comigo, por que o pai estava lá fora? Porque o pai tinha esperança.
O pai acreditava: o meu filho vai voltar. Aquele que estava morto vai reviver. Aquele que havia se perdido vai ser achado. Aleluia, oh glória a Deus. O Pai, quando olha lá de cima nos céus, para aquele que se afastou, para aquele que está na destruição, para aquele que está na ruína, ele pensando e dizendo assim: ele vai voltar, ele vai ser achado, eu vou dar vida para ele, ele vai reviver, eu vou transformar a vida dele, eu vou restituir a vida dele. É isso que Deus olha lá de cima e pensa. O texto demonstra isso, mostra isso. Que quando nós erramos, quando nós falhamos, não pensa que Deus é um velhinho que está com um pedaço de pau querendo te bater quando você erra. Não. Deus não é alguém que está com um cinto na mão e dizendo: agora ele vai ver comigo, vou deixar cada vergão nas costas para ele aprender. Não. O Pai está sempre de braços abertos, porque a palavra de Deus diz assim: que todo aquele que se achega diante do Pai, de maneira nenhuma ele desprezará. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que significa invocar? Chamar para perto. E todo aquele que quer o Pai por perto, o Pai se agrada, o Pai se alegra, o Pai fica feliz, o Pai deseja isso dos teus filhos, dos teus servos, das tuas servas. O Pai está lá fora. Quando ele olha de longe, talvez o filho com a roupa rasgada, todo cabeludo, fedendo, destruído, cara de mendigo, ele corre diante do filho, porque a palavra de Deus diz assim: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Quando você tem uma ação de chegar diante de Deus, Deus dos céus tem uma reação de se manifestar para você. Oh, aleluia! O pai corre, o pai abraça, o pai beija. E o filho, com aquele projeto, vai dizer: pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele pensava em completar o projeto, o pensamento, naquela terra longínqua, lá no chiqueiro, o pai disse: traz para ele vestes novas, traz para ele anel, traz para ele sapatos, sandálias. O pai não deixa ele completar a frase, o pai não deixa ele completar o pensamento dele, a ideia dele. Sabe por quê? Porque quando ele está dizendo assim: não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus servos, um dos teus empregados. Ele estava dizendo assim: eu pequei, eu errei, não sou digno de ser chamado teu filho, eu desisto desse título, eu não quero mais ser filho, mas apenas se você me receber como trabalhador já está bom, melhor que lá, melhor que ficar no chiqueiro, melhor que comer a bolota de porco. Só que o pai não deixa completar a frase. Sabe por quê? Porque o filho pode deixar de ser filho, querer desistir do título de filho, mas o pai jamais deixa de ser pai. O pai jamais deixa o título de pai. Por um pecado, por uma falha, por um erro, a gente pode desistir de ser filho, mas Deus, lá do seu sublime trono, Ele não desiste de ser pai, Ele não desiste de ser teu Deus, de ser teu Senhor. Aleluia! Tem muita gente que sai da igreja, sai da presença por causa de um pecado, de um erro. Mas para o pecado há uma solução. A Bíblia diz que o sangue de Cristo
nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 2, nos seus primeiros versículos, vai dizer assim: filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se caso pecardes, saiba que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Sabe o que João estava dizendo? Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Cristo, aquele que venceu o pecado, venceu a morte e venceu Satanás. Advogado, aquele que te defende, e justo, aquele que te justifica. Paulo vai dizer, Romanos capítulo número 8, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem justifica, porque o sangue de Cristo é suficiente para purificar-nos de todo o pecado. O sangue de Cristo nos dá um recomeço, nos dá uma restituição daquilo que um dia perdemos, daquilo que um dia abrimos mão. Arabassuriande Candaramanagasé. Eu sinto a presença de Deus nesta palavra. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo de Deus nessa palavra. Oh, aleluia. Abassuriande Candaramanagasé. Para de dar ouvidos a Satanás. Para de dar ouvido ao inimigo de nossas almas. Você pode ter errado, falhado, mas Ele está dizendo nesta noite: eu te amo e não desisto de ser pai. Eu te amo e te perdoo. Eu te amo e te justifico. Você é filho, você é selado com o Espírito Santo. Você é minha propriedade exclusiva. Ninguém toca, ninguém toma, você é meu. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. A porta da graça ainda está aberta. Enquanto Satanás oferece os seus banquetes, existe um banquete que é o banquete de Deus, que é o banquete da graça, o banquete da comunhão. E é isso que Deus deseja, é isso que Deus quer de cada um de nós, é restaurar, é restituir. Quando esse desejo de insatisfação brota na nossa alma, onde estão os nossos sentimentos, precisamos repreender, precisamos orar, precisamos vigiar. Não deixe que aquele sentimento que parece que está se esfriando, aquele sentimento que parece que eu não tenho a mesma sede, a mesma fome, parece que eu perdi aquele primeiro amor. Não deixe que isso aconteça. Oh, aleluia, seja um Samuel, que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus chamou Samuel. Aleluia, tinha muito sacerdote naquela época cego, filho de Belial, que não ouvia mais a voz de Deus, mas existia alguém que ainda dava ouvidos à voz do Espírito Santo. Havia alguém que ainda ouvia a pregação do Evangelho. Ainda existia alguém que desejava e tinha fome da palavra. Oh, aleluia. Hoje está tão complicado, eu já vou para o fim. Hoje está tão complicado, tão difícil. Deus tem me dado esse ministério da itinerância, e muitas das vezes já fui questionado. Muitas das vezes
As pessoas pediram para eu ser mais light. Mas Deus não me chamou para contar histórias, fábulas, engano. Ele me chamou para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje as pessoas querem esses pregadores de revelação de CPF, revelação disso e daquilo. Pregadores que não pregam mais a palavra, o genuíno Evangelho que salva, cura e liberta e leva o homem para o céu. Não pregam, só quer saber de pegar na mão do irmão, fala pula aí, pula cá, só quer disso, e não tem palavra, não tem Bíblia, não tem pão vivo do céu. E muitas das vezes, por eu pregar esse tipo de palavra, esse tipo de evangelho, muitas das vezes a pessoa fala, não, ele não é pregador para esse tipo de evento não. Esse não é pregador desse tipo de evento não. Hoje tem pregador para todo tipo, né? Ele não é pregador para isso não. Hoje cria classificação e categoria de pregadores. Cada um prega de um jeito, mas a palavra é a mesma. A voz pode ser de a voz pode ser de homem, mas a palavra continua sendo a palavra de Deus. E Deus não me chamou para mentir, para persuadir. Deus não me chamou para ganhar status, fama. Deus me chamou para ganhar almas para Cristo. Ele não me tirou lá do lamaçal do pecado, lá do chiqueiro, das bolotas de porco, para não pregar esse evangelho que um dia me salvou. Ele não me tirou do crime, do tráfico de drogas, de um presídio, para não dizer que ele ainda tem o poder de mudar cativeiros, de restaurar laços familiares. Porque muitas pessoas da minha família, quando eu estava lá no crime, quando eu estava lá no tráfico de drogas, eu estava dentro de um presídio, muitos não olhavam para mim, nem conversavam comigo, por causa de eu fazer a minha mãe sofrer, os meus pais sofrerem, pelas minhas atitudes, minhas decisões. E eles tinham um rancor, uma mágoa. Mas quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quem não conversava comigo passou a conversar, e me respeita e me reconhece como homem de Deus. Quem não era nada, quem era cemitério e cadeia, hoje é pregador do Evangelho e prega a vida, e a vida eterna, porque esse é o Evangelho que eu prego, que tem o poder de pegar no traficante lá fora e transformar num pregador do Evangelho, pegar a prostituta lá fora e transformar numa santa mulher de Deus, pegar o adúltero lá fora e tornar ele um fiel. Aleluia! Não se encante com esses falsos pregadores, esses falsos profetas, mas se alegre quando a palavra de Deus te confrontar. Se alegre quando a palavra de Deus dizer para você, isso não é para você, isso não é certo, esse caminho é tortuoso. Se alegre, porque você está no caminho certo. Deus me trouxe aqui para dizer para os irmãos, não deixe que a chama se apague, não deixe esse sentimento consumar, porque a queda, a destruição vai vir, como aconteceu na vida desse filho pródigo. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Minha esposa vai estar louvando o nome do Senhor. Eu gostaria de orar por você. Eu creio que todos que aqui estão já são de casa. Todos aqui já são crentes. Essa parábola
ela fala do filho que se afastou, mas precisamos olhar para aquilo que fez o filho se afastar. Olhe para os sinais, porque às vezes aquilo que você diz não tem nada a ver, muitas das vezes vai te levar para o abismo, vai te destruir. Mas precisamos olhar para os sinais e orar ao Senhor e dizer: Senhor, que esta paixão, este fogo continue ardendo no meu coração. Me ajude a ser fiel até o fim. Me ajude a chegar e alcançar as tuas promessas, a receber a minha coroa. Deixe bater com a cara na porta, mas que eu possa estar pelo lado de dentro, quando as portas se fecharem, a porta da graça se fechar, para que eu possa me encontrar naquele grande dia, vitorioso, alegre, porque venci todas as coisas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, a tua palavra nessa noite ela foi pregada, e nós